Olá, gente, hoje nós estamos com um assunto muito interessante. O programa Pontuando hoje trouxe uma inovação, algo extremamente criativo, que ao mesmo tempo era o óbvio. Nós trouxemos aqui Marcelo Crivano, ele vai se apresentar, e para me coadjuvar aqui na direção, nesse debate, nessa entrevista com o Marcelo Crivano, eu trouxe aqui do Estudo Dialeto a Vanessa Bittar, uma pessoa ligada à área de sustentabilidade, assim como o próprio Crivano. Então, vamos iniciar mais ou menos dizendo do que nós vamos falar. Nós vamos falar de meio ambiente, nós vamos falar de reciclagem, nós vamos falar de detritos sólidos, nós vamos falar de saúde da população e vamos falar do setor público, o setor privado, ou seja, as pessoas trabalhando em conjunto com o setor público, sendo remuneradas para isso e cuidando de todos esses aspectos na sua própria localidade, na sua cidade ou na sua região. Fica aí que em um minuto depois da vinheta nós voltamos. Bom, voltamos aqui então depois da vinheta. Antes de apresentar o Marcelo, eu vou dizer o seguinte, olha bem, nós temos uma crise social nas cidades modernas e ela se caracteriza pela degradação socioambiental. Isso é visível, né? As áreas urbanas estão degradadas pelo intenso e progressivo aumento da geração de resíduos sólidos e nos custos de manutenção de bairros e vias públicas pelo poder público. Isso é muito custoso, né? Por essa razão, desenvolver os conceitos de desenvolvimento ligados à ideia central de desenvolvimento sustentável, ou seja, como que você desenvolve, mas mantém a cidade, mantém as coisas funcionando, não degrada o meio ambiente. Bom, para isso vieram leis, tá? No Paraná, criou-se um grupo chamado AMA. São os zeradores ambientais. Zeradores ambientais são pessoas da própria cidade. Não são garis, são pessoas da própria cidade. O Marcelo vai explicar, ele já vai ter um papo conosco aqui, maravilhoso, que devia ter sido gravado, né? Então, de acordo com um conceito legal estabelecido por um determinado decreto, essas experiências elas vêm buscar no setor privado algo que possa compor com o setor público remuneradamente e que essas pessoas possam ser agentes do meio ambiente, tá? As duas experiências o Marcelo vai falar aqui, esse aplicativo que ele criou para gerenciar isso aí, colocar os olhos sobre isso e enxergar esse óbvio, primeiro foi em Los Angeles e depois, aliás, antes foi na Filadélfia, desde a década de 80, e depois em Los Angeles, onde os próprios moradores conseguem fazer esse tipo de gestão, comandados naturalmente por uma central, que por acaso estaria no setor público. O setor público ele tem a visão da sociedade. O setor privado pode entrar em parceria, coordenando. Se esse setor privado estiver ligado à pessoa do local, isso se torna uma coisa até sentimental. Você está cuidando da sua casa. Então, essa é a grande sacada do Marcelo com o programa dele. Tudo bom, Marcelo? Tudo Oi, bacana? Tudo bem, Abraão? Tudo jóia. Beleza? Oi, Vanessa. Oi. Vanessa, tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Bacana. Então, eu vou pedir licença aqui à Vanessa para iniciar a conversa com o Marcelo. E, Marcelo, conta um pouquinho da sua história, né? Você saiu da música, você saiu do direito, você saiu da física, que eu não saí. E virei lixeiro. E virou lixeiro. Explica como ser lixeiro, ser uma coisa tão importante e tão criativa para o nosso público aqui. E depois eu passo a palavra, a Vanessa fica com a liberdade de perguntar, interferir a hora que quiser, tá bom? Diz aí, Marcelo, fala para o nosso público aí. Então, eu nunca esperei que fosse trabalhar com lixo, e daí as circunstâncias da vida e decisões que te levam para lá e para cá, uma hora o bolso vazio, a oportunidade que apareceu foi numa empresa de limpeza de lixo, e eu peguei e adorei, e estou lá 13, 14 anos, e isso me fez entender essa infraestrutura das cidades, da limpeza das cidades, e como é difícil, algo que a gente não percebe, né? Todo dia ali alguém passa na frente da tua casa, leva o lixo, um dia o reciclável, outro dia o orgânico, e parece que não é sua responsabilidade. E isso me interessou muito, e nós
há 4 anos atrás, decidimos criar uma divisão de tecnologia para fazer um Big Brother dos funcionários. Nós queríamos fiscalizar, nós queríamos saber se eles realmente trabalhavam ou não. E percebemos, com esses dados, nós percebemos que essa estrutura industrial da limpeza pública urbana é muito ineficiente. É absolutamente ineficiente. E isso nos assustou muito, né? E resolvemos estudar, entender por que é tão ineficiente. Chegamos à conclusão mais óbvia possível. É impossível limpar uma cidade sem a participação dos moradores. E é simples assim. E fomos procurar experiências pelo mundo, encontramos outras cidades que já testaram essa participação dos moradores. Encontramos na Filadélfia, você citou há pouco, assim, uma experiência desde o início dos anos 80, na era pré-tecnológica, em que a cidade convoca os moradores para cuidarem das suas áreas urbanas, dos seus quarteirões, etc. E encontramos outras experiências mais recentes em Los Angeles, em que a prefeitura passou a ouvir os moradores sobre vários temas, sobre a limpeza da rua e outros temas. E nos apaixonamos por essa possibilidade e percebemos uma grande oportunidade de negócio também, porque revoluciona toda essa estrutura. Você tira um intermediário do poder, entre o poder público e a mão de obra da limpeza pública urbana e faz uma conexão direta entre as prefeituras, as cidades e essas pessoas. E testamos isso há 1 ano e meio já, nós testamos e percebemos que é infinitamente mais produtivo, 70% mais barato, enfim. E isso eu amo, e daí surgiu os agentes do meio ambiente, o cidadeama.com.br, e cada vez nos empolga mais. Nós estamos agora em 2021, nós vamos começar a trabalhar comercialmente em algumas cidades do Paraná. Até agora nós só fizemos testes e é impressionante o que acontece, só vendo a transformação que acontece nos bairros, quando os próprios moradores assumem a responsabilidade por essa liderança ambiental de limpeza urbana, por essa responsabilidade de conscientizar os vizinhos sobre reciclagem, logística reversa, enfim. O Marcelo, olha só para o nosso público entender, na conversa aqui que foi longa com o Marcelo, e a gente falou despreocupadamente, o Marcelo explicou que o funcionário da empresa dele, que fazia a limpeza urbana, que seria o gari, ele tinha um nível de ineficiência trabalhando 7, 8 horas por dia, de 500 metros dia, e não limpava a cidade dele, inclusive não limpava o próprio bairro de onde ele saía. Quer dizer, todas essas visibilidades foram feitas com os testes que o Marcelo fez com boa vontade, vendo o óbvio. Quando eles começaram a fazer testes com pessoas da própria cidade, da localidade, que não eram garis, contratados pelo serviço público, que tinham interesse em fazer, o rendimento começou a aumentar. Então, eles foram medindo áreas, foram medindo ruas e chegaram à conclusão de que poderiam fazer em regiões. E essas pessoas poderiam ser remuneradas a partir do poder público por um trabalho de 1 hora ou 2 horas diárias. Quer dizer, pode ser um bico para algumas pessoas, o camarada pode trabalhar durante o dia, né? Chegar em casa 5 horas da tarde e falar, das 5 às 7 eu vou limpar a rua. Ele limpa lá 3 quilômetros, a cidade fica mais limpa, e que a continuidade da limpeza, com a programação da limpeza e a reclamação dos próprios moradores, ou o advento da ajuda dos próprios moradores, ia se apontando, e essa manutenção faz com que a coisa fique limpa mais tempo, não é você chegar lá e arrancar um monte de entulho. Sem contar que esse agente, que não é mais gari, ele é uma pessoa educada ambientalmente. Então, ele sabe te explicar, por exemplo, onde que você faz o descarte. Né? Isso é muito importante. Nós não fazemos aqui na nossa cidade, nós dentro da nossa casa, não fazemos o descarte correto, né, Vanessa?
A gente não elege ali aquela coisa azulzinho para isso, vermelhinho para aquilo. A gente não faz isso, né? Quando você tem uma pilha, quando você tem uma lâmpada, você não sabe onde é que você vai levar, ninguém te informa. Eu estava tentando me informar disso ontem e não consegui saber, né? Eu vou ter que procurar para descartar pilhas e Essas lâmpadas. informações ainda são desconectadas, assim, né? Pode até existir, mas ainda de difícil acesso. Isso. Exato. E sabe o que nós percebemos, Vanessa, que quando nós fomos entender como as pessoas separavam nas suas casas, porque o AMA não é só o zelador, os moradores também baixam o aplicativo e começam a exercer práticas ambientais que nós sugerimos ali em tarefas, e daí com esses dados a gente acaba entrando na casa das pessoas, vendo como elas separam o lixo. Uma coisa que nos surpreendeu muito foi perceber que boa parte das pessoas não recicla, não separa, porque não tem condições, porque não tem dinheiro para comprar um saco de lixo a mais, porque não tem um lugar na casa para ter 2 lixeiras. E ainda quem recicla assim num saco que é tudo misturado, vai caixa de pizza com gordura, com Tetra Pak, com pilha, com lâmpada, com plástico. E isso é uma coisa que é muito ineficiente, porque esses sacos de lixo reciclável, né? O nosso lixo reciclável, vão para caminhões, baús, que vão para as cooperativas, e 70% desse lixo reciclável que chega nas cooperativas é rejeito, não serve para nada. As cooperativas, depois da triagem, fica lá um bando de lixo que não serve para nada, que outro caminhão precisa ir lá pegar e levar para um aterro sanitário. Ou seja, a gente fica passeando com o lixo. A nossa coleta seletiva é absolutamente ineficaz, ela não funciona. A gente gasta óleo diesel, tempo, e ninguém acha que é um problema. Ninguém acha. Você põe lá nesse lixo que nós chamamos de reciclável e não tem nada de reciclável. Porque se você não triar dentro das casas das pessoas, na origem, ele vira um problema. Ou as pessoas passam a ter consciência que elas precisam separar vidro de plástico, de pilha, de metal e de tudo, e as prefeituras entendam que elas precisam coletar isso separadamente. Nós acabamos de ter um novo marco legal de saneamento aí, que cria metas para que você cobre o lixo por pessoa, por geração. Ou a gente entende isso e cria formas de medir isso, de entender e de recompensar quem adota a prática correta, ou nós estamos brincando de reciclagem. Na verdade, é uma grande brincadeira. A gente não tem nada de reciclar. Na sua reportagem que eu li lá, do Recycle e de uma outra que fizeram com você, você diz que tem um valor agregado ao lixo, tem uma riqueza agregada ao lixo. Você está falando, por exemplo, se você mistura a latinha com o vidro e com a coisa de pizza, pronto, aquilo ali já virou uma coisa que já não dá mais para aproveitar. Separar isso é complicado. Mas se você coloca o vidro num lugar, a latinha no outro, a cooperativa que pegar aquilo ali, ela ganha dinheiro com aquilo. Então, quer dizer, você está fazendo um bem à comunidade, você está dando de ganhar a alguém. Outro dia eu fui fazer eu mexo com mídia, e nós mexíamos com telefonia também. E ganhávamos lá CDs, aqueles modems, o modem da empresa fulana não serve para a empresa ciclana e tal. E eu cheguei os catadores de papel, para poder pegar toneladas de papel de 3 empresas nossas, né? Na realidade, da minha filha. Eu era sócio de uma delas. Catadores, aqueles que andam pela rua empurrando os carrinhos. Sim, mas eles trabalhavam dentro de uma cooperativa, entendeu? Aí eles foram lá, levaram uma caminhonete furreca pra caramba, que eu fiquei até com pena deles, e falaram assim, esses eletrônicos aqui, o que você vai fazer com eles? Eu falei assim, eu vou doá-los para você, se você os quiser, se você conseguir fazer alguma coisa com isso. Você tem lugar para levar isso aqui? Ele falou, sim, tenho. A gente desmonta isso aí. Tem uma empresa aqui também,
que na realidade é um asilo chamado Asilo Santa Helena, aqui em Juiz de Fora, que ele também pega eletroeletrônicos, porque eles tiram placas, chapas e conseguem a reciclagem por coisa. Então, olha bem, da separação do eletroeletrônico para a cooperativa, da cooperativa para uma determinada associação, você tem ganhos e ganhos de placas, de pedaços, de plásticos, né? Se a gente vê isso aí, e como que esse asilo ganha? Como ele vive de donativos, ele produz um valor de reciclagem para alguma indústria que remunera eles. Olha só. Então, existe uma cadeia de lixo, né? De descarte. Eu não sei se em Juiz de Fora é uma realidade, mas em Curitiba, em várias cidades do Paraná, em Santa Catarina, que eu conheço, existe a pirataria do lixo reciclável. Nos dias da coleta de lixo reciclável da empresa contratada pela prefeitura, no mesmo dia passam combis, caminhonetes, carros, etc., antes do caminhão da empresa passar, e eles vão abrindo o teu lixo e tiram o que tem valor e deixam o resto, geralmente deixam assim com os sacos abertos, fazem uma sujeira ali, não sei o quê. Nós chamamos da pirataria, né? Isso mostra que existe um valor econômico nisso que não está sendo visualizado, não está sendo percebido, né? E isso é muito importante, nós precisamos enfrentar isso, porque a nossa coleta reciclável é muito ruim, ela não faz sentido nenhum, ela é para inglês ver, como a gente diz. Marcelo, como é que funciona o preparo dessas pessoas, né, desses agentes, antes de irem utilizar o aplicativo, sendo colaboradores? Tem uma capacitação para vocês explicarem como aborda os moradores? Como explicar isso? O aplicativo ele é voltado para os moradores da cidade, mas ele depende de um líder, que nós chamamos dos zeladores ambientais, numa microárea da cidade. Então, nós acreditamos que se a prefeitura de uma determinada cidade, ao invés de contratar uma empresa por licitação, começar a contratar esses moradores, seja como microempreendedores individuais, por credenciamento, ou por convênios com as cooperativas de reciclagem, esse líder dessa microárea, ele tem a função de educar os moradores e fazer com que a triagem do lixo aconteça dentro das casas. E não mais o lixo saia das casas todo misturado. E é isso que nós estamos apostando. Nós fizemos 1 ano e meio de experiência em 5 cidades do Paraná e vimos que quando é um próprio morador que assume essa liderança da área, a coisa muda, porque não sei se por vergonha ou as pessoas sabem que tem alguém olhando ali. É um respeito, né? E um afeto pela área e pela pessoa que está ali, né? Que está próxima, né? Isso, e assim, e acaba aquela ideia de que a responsabilidade pela limpeza e pelo lixo é da prefeitura, é do poder público, né? No fundo, a responsabilidade ambiental é de cada um de nós. Ou nós fazemos, nenhuma prefeitura, nenhum poder público vai conseguir entregar um serviço em todas as áreas da cidade, porque o custo é proibitivo, é muito caro. É muito caro. Eu não sei se as pessoas têm noção que custa um funcionário de limpeza pública, mas é 5 mil, 6 mil reais por mês. Se você pegar 1/6 disso, R$1.000 por mês, e dar para um morador de uma microárea na região, o resultado é muito maior do que qualquer coisa que eu experimentei, que eu conheci, enfim. E como eu falei para vocês antes, não foi nós não criamos o aplicativo, né? O aplicativo nos criou. A gente não teve uma ideia, vamos fazer isso.
começamos a ver a realidade, medir, e de repente percebemos, como assim? Como a gente pega um funcionário, leva para uma sede, põe num ônibus, anda com ele para lá e para cá? Isso não faz sentido. Vamos usar a pessoa que mora lá. E as pessoas estão dispostas a isso, precisam, é uma grande oportunidade para renda, para geração de emprego, para promover o microempreendedor individual. E vai além disso, né? Quando esse líder se estabelece, ele pode pesquisar a opinião dos vizinhos. Nós fizemos experiência com pesquisas da pessoa conversando com pessoas. Isso gera um banco de dados para a governança da cidade impressionante. Chega a ser assustador. Assim, acaba que a gente está numa cultura, né, geral, assim, e acaba que lá fora, né, a cultura lá fora, assim, não digo em todos os países, mas principalmente olhando para esse lado aí, né, que você pegou de referência, também tive a oportunidade na Austrália, e lá também é assim. Então, as pessoas assumem o que está no controle delas, né, de fazer. E não tem vergonha por isso. Exato. Né? A gente tem uma cultura de que talvez sair daquilo, né, da profissão que você faz, aquilo se desvaloriza, você perde credibilidade. Eu não vou fazer qualquer coisa, não, eu formei para isso. E acaba que agora a gente está vendo e está vivendo um cenário que obriga as pessoas a pensarem diferente. Senão, você tem que fazer o que dá para fazer e fazer da melhor forma possível. Né? Independente do que seja. Você tem que assumir a responsabilidade, né? Independente do que seja. E assumir. Imagine se cada um olhasse para problemas como oportunidade. Né? Eu acho que essa que é a grande sacada aí do Marcelo. E lógico, mas é aquilo assim, se você não remunerar as pessoas, não vai acontecer. Pois é, isso que eu queria. Na nossa realidade aqui, há uns meses atrás, uma universidade da Alemanha quis fazer uma entrevista conosco. E daí nós entramos na entrevista, daí o cara perguntou, mas como assim? O que vocês fazem? Nós remuneramos as pessoas porque não só os zeladores, na ideia do AMA, são remunerados pela prefeitura, mas os moradores que fazem essa triagem do lixo, a intenção do AMA é que as empresas privadas que precisam investir elas criam um programa de cashback pelo lixo triado na própria residência e saia já com a destinação direta. Daí os alemães perguntavam, mas por quê? A gente não, porque a pessoa que está branco vai ganhar lá um valor, precisa reciclar vidro. Daí os alemães falavam, mas por que você vai pagar as pessoas? Não é o dever delas. Não é o dever. Cara, mas aqui não é assim, não funciona assim. E eles não entendiam. Mas por que você vai pagar? É obrigação. O Marcelo, você moveu aí o seu celular e passamos a te ouvir menos. Para aí, deixa eu só diminuir a minha... Já volto aqui para a configuração original. Aí, ó, essa configuração nós te ouvimos melhor. Ok, desculpa. E fica mais visível também. Eu só queria falar uma coisa aí, pegando o gancho da Vanessa e pegando o gancho disso que você falou aí, o seguinte. Primeiro, o zelador ambiental, o agente ambiental, ele tem que ter um preparo. Olha, eu acho que já é natural nas pessoas entenderem sobre a limpeza, porque a gente faz limpeza na casa da gente. Se você contratar uma pessoa e der uma guaribada pequena nela, falar de divisão de lixo e dizer que aquilo ali tem um valor agregado, você já está educando. Essa pessoa já vai educar terceiros e você não precisa ser um cientista social, nem um cientista
dentro da tecnologia para poder entender isso aí. Por que a remuneração ela é válida? A remuneração é válida pelo seguinte: primeiro, nós somos um país de subempregados, né? Por exemplo, esse seu aplicativo, ele não é igual ao Uber. O Uber, o cara está por conta e risco dele, ele pode perder carro, ele não tem seguro de carro, ele corre risco de vida, ele pode ser assaltado. E só quem ganha o aplicativo, ele ganha lá uma merrecazinha. E eu tenho uma birrazinha com esses Ubers da vida, com esses iFood, com esses... Tenho porque eles não respondem por aquilo, são empresas milionárias. Quer dizer, elas ainda não estão ganhando dinheiro, mas estão no caminho disso. E tem as ações na bolsa e tal, tal, tal. Agora, vamos olhar o lado social. A pessoa que está trabalhando aqui, ela pode ter um outro emprego. Então, ela pode ter segurança de INSS, né, porque ela vai trabalhar 1 hora por dia. Segundo, ela está trabalhando no âmbito da sua casa, ela está correndo muito pouco risco. Tá? Terceiro, ela está educando pessoas para que façam a separação do lixo, para que ela própria não se contamine ao manusear qualquer coisa. Olha como é que isso é importante, olha a capilaridade da educação. Né? Você dá importância da educação para a pessoa não ter respostas, como a Vanessa está falando, respostas evasivas, respostas aleatórias. Né? Você vê nas escolas, vamos falar de meio ambiente, as pessoas ficam falando, é tudo lindo, moldurado, faz um trabalhinho, cuidamos de uma árvore, e ninguém faz porcaria nenhuma, porque ninguém cuida do essencial. O essencial é você destruir. Né? Esperar que o essencial é todo dia você ter alguém ali trabalhando isso, todo dia. É uma demanda recorrente. Todo dia, todo dia, todo dia. Não funciona um outdoor ali, recicla, não funciona. Não funciona. O Crivando, você quer ver uma coisa? Você pode, inclusive, pensar, raciocinar que mais tarde, esse trabalhador de 1 hora por dia, ele vai ter um benefício, por exemplo, de um atendimento médico, uma vez por semana. Por quê? Uma vez por ano, por mês, se for o caso, porque é lícito, ele está manuseando alguma coisa que ele pode estar se contaminando, ainda que com a educação do povo. Mas isso é uma evolução, ninguém está dizendo que não é. É diferente da uberificação. É diferente de você ter um trabalho. Porque o Uber, por exemplo, o cara se dedica o máximo de tempo para poder ganhar dinheiro. Isso não. Você está dando uma condição de trabalhar pouco com uma remuneração razoável. Por que ele tem que ser remunerado? Não é o dever dele, conforme foi a pergunta do alemão? Olha, pode ser, mas nós somos um país que também temos o dever de prover as pessoas de algum ganho, já que elas estão prestando um serviço. Então, a sua ideia é uma ideia muito genial. Agora, você falou que o que precisa para ser um AMA, um agente de meio ambiente? Precisa ter um MEI, precisa ter um celular? Fala um pouquinho disso aí, para as pessoas se interessarem um pouquinho. E também do material, né? O escovão, a vassoura, como é que se adquire isso? Como é que trabalha isso aí? Sim, nós temos 2 categorias de AMAs, né? Um é o zelador. Esse zelador municipal que é o início de tudo. E que, para ele existir, precisa que a prefeitura da cidade adote essa ideia de fazer uma limpeza pública descentralizada. Ao invés de contratar uma empresa que contrata garis e fazer só lá 15%, 20% da cidade, a prefeitura inverta essa lógica e contrate diretamente os moradores. Nós temos a figura do microempreendedor individual, pode ser contratado por credenciamento, e com uma remuneração ali numa microárea de 3 quilômetros de perímetro, por exemplo, se você pagar R$1.000 por mês para um zelador, né, como você falou, com 1 hora, 2 horas por dia de trabalho, você já está fazendo uma limpeza pública 70% mais barata do que a média do custo dos garis. E ele não é só um gari, ele vira um líder ali. Na nossa experiência, nós percebemos que com essa rede estabelecida, muitos outros negócios, muitas outras oportunidades podem aparecer para esse zelador. Ele pode fazer mais. Nós conversamos com o Boticário aqui no Paraná. Né? Boticário, você acha que esses zeladores eles podem coletar frascos de perfume e para fazer a logística inversa? O Boticário falou, não, nem queremos saber isso. Nós queremos saber se
naquela região tem um comércio que pode vender nosso perfume. Nós falamos, opa! E daí você vai pagar por essa informação? Sim, nós vamos pagar por essa informação. Outra empresa se interessou por usar esses zeladores como marketing, porta a porta, para divulgar produtos. Olha só. Daí nós testamos pesquisas, formulários de pesquisa, para esse zelador pesquisar com os vizinhos. E passamos a ter assim, respostas em tempo real do que as pessoas estão pensando. Eu lembro que eu cheguei num prefeito no Paraná 1 ano e meio atrás, falei, 70% dos moradores acham que a limpeza da cidade é horrível. Daí os assessores do prefeito, não, essa pesquisa não tem metodologia. Porque eu falei, não é metodologia, eu não estou fazendo amostragem, é porta a porta. Eu sei o que eles estão pensando, é ali, eu sei onde eles estão pensando. Não. E o prefeito perdeu a eleição porque as pessoas achavam que a limpeza era horrível. Né? Tá vendo? Enfim, podia fazer uma pesquisa de voto, né? Pode fazer tudo. O líder, ele vira um líder, ele pode ser o ouvidor da prefeitura. E, ao invés das pessoas ligarem para o 156 e ficarem lá esperando no telefone, etc., as pessoas podem reclamar para esse líder. Ali podem ter uma resposta imediata. Enfim, só experimentando para ver realmente a revolução que acontece em cada bairro. Mas o cara tem que ter um smartphone, né? Senão ele não consegue um aplicativo, né? Sim, minimamente. Tem um smartphone, tem requisitos mínimos lá do sistema operacional, etc., que são simples, né? E daí o AMA, que quer se habilitar a ser um zelador ambiental, esse líder, que é a figura principal, ele precisa virar um microempreendedor individual, que é algo simples. Todas as prefeituras têm ali o portal do empreendedor, enfim, alguma coisa assim. E algo que as prefeituras estão começando a experimentar, né? Contratar um microempreendedor individual, que é um CNPJ, é um fornecedor da prefeitura, como outro qualquer. E daí, a partir desse líder, os outros moradores baixam um aplicativo e, a partir de tarefas, é como se fosse uma gincana ambiental. Você tem tarefas que eles têm que cumprir, eles vão somando pontos, e daí esses pontos eles podem trocar por produtos, lixeira, saco de lixo, etc. E no futuro nós pretendemos, se arrumarmos patrocinadores, para esse programa de logística reversa, de cashback de logística reversa, nós esperamos que esses moradores possam ser remunerados com pequenas quantias financeiras, né? 15 centavos, 50 centavos, enfim, mas por uma Coca-Cola, por uma Ambev, por um Boticário da vida, que é um grande problema, né? A logística reversa ela não existe em nenhuma cidade do Brasil. Tá na lei, tá lá, existe, todo mundo sabe, mas quem pratica? Ninguém sabe como fazer. Ninguém sabe como medir o lixo que está saindo das pessoas. A nossa solução diz que isso deve ficar a cargo das pessoas. Nós só oferecemos uma ferramenta para que elas mesmas possam gerenciar isso. Se alguém quiser patrocinar, ótimo, vai ser bom para nós, vai ser bom para os moradores, enfim. Eu acho que vai ter patrocinador. Acredito que essa parte vem melhorar por conta dessas mobilizações sobre a sustentabilidade e até por conta de um olhar diferenciado dos investidores para isso, né? É o que nós esperamos. Eu acredito que essa cultura vai mudar um pouco. Tomara. Precisa, né? Porque é muito ineficiente. A coleta seletiva das nossas cidades é piada. Se você parar para analisar, né, todo mundo, em várias cidades do Brasil, não sei se é o caso de Juiz de Fora, eu, por exemplo, eu me revolto com esses catadores empurrando carrinhos pela cidade, os homens mula, né? E eu me revolto com o fato de que o Ministério Público adora isso, acha isso legal e bacana. Para mim é uma afronta. Como que a gente incentiva isso?
cara andando ali, empurrando um carrinho, às vezes com a família em volta. Não. Tem jeito mais Existem inteligente de recursos, fazer né, isso. para melhorar a condição, a qualidade de vida dessas pessoas, né? Claro, claro. A gente não pode aceitar que isso O é o normal, né? normal. Né? Não, de jeito nenhum. O Marcelo, e mesmo considerando, Marcelo e Vanessa, e mesmo considerando que dá para fazer uma separação e que existe reciclagem, eu fiz um programinha que veiculou numa mídia aqui em Juiz de Fora, e falando sobre a nossa perplexidade diante das coisas, que a gente fica maravilhado com tudo que está acontecendo e achamos que somos uma sociedade muito tecnológica, mas a gente não explica uma série de decorrências disso. Por exemplo, todo mundo fala da maravilha da máquina trabalhar para você e você poder ficar em casa, mas esquece de dizer que aqueles que vão ficar em casa vão ficar sem dinheiro, porque quem detém o capital para poder prover e ficar com toda essa riqueza vai ficar com ela para si próprio. É o caso do aplicativo, quando o aplicativo fica com a maior parte do dinheiro e o cara fica lá na ponta sem direitos. Eu não estou fazendo propaganda política, eu estou falando de direito de cidadão, porque quando você cria problemas na sociedade, esses problemas revertem para o seio da sociedade e passam a ser problemas de todos, ainda que você não queira. Eu vou dar um exemplo. Antes de falar da perplexidade, vou dar um exemplo. Teve uma cidade lá nos Estados Unidos, a cidade de Utah, se não me engano, fica em Illinois, que ela fez, que ela pegou, ela deu uma casa. Quem fala isso é um livro do Bregman, fala sobre utopias, e ela deu uma casa para cada morador de rua. Né? Aí foram esse investimento, chamaram de investimento, um investimento de 70 milhões de dólares para todos os moradores de rua, 98% aderiram, só 2% continuaram pelas ruas. 98% aderiram e ficaram com a casa. Nessa casa não tinha contrapartida, eles não perguntavam para o cara o que ele ia fazer, se ele ia fazer baile, se ele ia fazer bordel, se ele ia morar lá, se ele ia morar sozinho, se ele ia levar a família. Não perguntaram nada, não pediram nenhuma contrapartida. Deram a casa para os caras, dado papel passado, e se mantiveram num determinado local para que esses moradores pudessem vir acessar e fazer perguntas sobre ganhos, sobre manutenção e pagar os impostos deles de alguma forma. Bom, depois de algum tempo que as pessoas aderiram ao projeto de ganhar a casa e morar nessa casa, e descobrir que houve um investimento de 70 milhões, eles descobriram que o Estado faturou 110 milhões com as economias que fizeram em saúde pública, em segurança pública, em questão de mortandade no meio da rua, em questão de destruição de patrimônios. Então, olha bem, foi 40 milhões de lucro, 70 milhões investidos, 110 milhões de economia, 40 milhões de lucro. Então, não se trata de você doar, se trata de uma logística, de você raciocinar a hora que você está investindo. Então, se você educa a população, educa o morador, né? Pede para ele, por exemplo, se ele não tiver condição de ter um smartphone, aquele grupo ali não pode fazer uma vaquinha e ele comprar o smartphone. Ah, mas isso aí vira coisa de periferia. Ah, mas a periferia não funciona? Ela não funciona assim, ela não funciona uns ajudando os outros. Você cria um sistema de solidariedade. Um sistema de solidariedade, o camarada tem ali o smartphone, o outro tem lá um telefone que possa entrar em contato, passar mensagem, vai passando informação, adquire o aplicativo se for compatível, né? Compra a vassoura, compra a pá, compra tal, ajuda o cara lá. Esse cara vai ser uma liderança, né? E amanhã ele pode arrumar um emprego para trabalhos agregados ali no Boticário, na própria venda de cerveja, o próprio restaurante fulano de tal que quer fazer uma propaganda no bairro. Quer dizer, você veicula e facilita e habilita com o protagonismo do agente. Ele não é subalterno a nada, ele é um protagonista, ele é o chefe de si próprio. José, você tocou num ponto, para mim, fundamental. Eu estudei muito isso e hoje eu vou te falar que eu chego ao ponto de ficar irritado com esses congressos de Smart Cities, com essa conversinha de Smart Cidades Inteligentes, não sei o quê, porque parece que todo mundo esqueceu que a cidade é o cidadão. Não existe a Smart City sem o Smart Citizen. Ou você tem um cidadão inteligente, ou é tudo blá, blá, blá. Daí vem os carinha com aplicativo de mobilidade, de blá, congresso, nhenhenhé, patinete, e não sei o quê. Como assim? Para!
é o cidadão. E daí tem um preconceito muito grande que nós achamos que o cidadão não é capaz de cuidar do seu próprio local. Isso parece que, para mim, chega a ser um preconceito. O poder público, os políticos acham, não, temos que contratar empresas com grandes ônibus e caminhões, etc. E a nossa experiência mostra que isso é uma grande falácia, é uma mentira. Se você der a responsabilidade para as pessoas e se você orientá-las, se você criar as condições, regras que elas possam seguir e criar um líder para isso, o cidadão é muito mais eficiente, que todo mundo cuida do seu local de residência muito melhor do que um gerentinho numa secretaria de limpeza pública urbana. Mas isso é algo que eu acho que vai levar algum tempo ainda, até todo mundo... O cidadão, ele sabe das necessidades dele, né? Das dores ali do território. Não existe cidadão inteligente, existe o cidadão inteligente. Tá todo o mundo... cidadão inteligente. Exato, tá Primeiro todo mundo é o tentando cidadão usar da cidade. todo mundo tentando usar a tecnologia. Se o cidadão não for inteligente, não existe cidadão inteligente. Não existe. Você pode criar várias tecnologias, ele não vai enganjar. Exato. E o meio ambiente, eu acho que é o caminho mais fácil para esse engajamento, porque ele é todo dia. Nas minhas pesquisas, nós chegamos à conclusão que existem 3 demandas diárias em todas as residências de qualquer cidade: água, eletricidade e lixo. Ponto. É verdade. Exato. E daqui a uns tempos a gente vai poder colocar também, para grandes cidades, nós vamos ter que colocar também o ar, né? E você vê, por exemplo, as cidades industriais lá da China, os caras estão com um problema limítrofe de qualidade do ar, né? E a qualidade do ar adoece. Tem um outro país também que a economia ainda é tocada a carvão e as cidades são cinzas. E eles estão tentando resolver esse problema. Tem uma outra coisa que depende também, que pode depender de aplicativo, de repente uma ideia para você que é um cara criativo. Olha só, os serviços de telesaúde. Hoje em dia, pessoas da minha idade para cima são ativas, elas estão trabalhando, né? Mas algumas das pessoas da minha idade têm comorbidades. Tem problemas de coração, tem problemas de andar, tem problemas de artrite e tal. E, de repente, elas se veem encalacradas em certas situações, não conseguem subir num prédio, não conseguem chamar um carro, passam mal, sentem mal-estar, mas estão trabalhando. E essas pessoas, no conjunto delas, da terceira idade no mundo, elas provocam, elas fazem um giro financeiro de 1,7 trilhões de dólares. Então, é um mercado a ser conquistado por esses serviços, por exemplo, de telesaúde. E tem alguns serviços de telesaúde que estão fazendo o seguinte: ele cadastra o indivíduo, o camarada, então, olha bem, quem que é cadastrado? São pessoas da terceira idade, mas aí resolveram cadastrar também deficientes, resolveram cadastrar também mulheres grávidas, resolveram cadastrar pessoas num pós-operatório. Por quê? Porque essas pessoas podem ter urgências. Ao fazer isso aí, eles vendem o serviço de telesaúde. O serviço de telesaúde começou a visitá-los constantemente através do aplicativo para saber as condições de vida deles, até para ter uma expectativa se eles tinham que dar algum tipo de socorro. Resumo da ópera: criaram mais um serviço em que você pode atender o cidadão, e isso aí não é gratuito, é vendido, né? Por quê? Porque essas pessoas mobilizam valores, elas compram prótese, elas compram óculos, elas trabalham, produzem, pagam, dão ajuda a seus netos, ajuda a seus filhos. Então, quer dizer, a tecnologia ela está viabilizando que mais pessoas trabalhem, produzam finanças e se eduquem, não é isso? Então, cria aí um aplicativo aí para você localizar vários hospitais numa cidade, por exemplo, para dar socorro a alguém, que você vai ganhar dinheiro com isso também. Eu acho que nos próximos 10 anos nós vamos ter a oportunidade de ver uma revolução na governança das cidades que a gente nem imaginava. Tipo, eu não sei se vocês sabem se o seu vizinho é um médico. Eu não sei, por exemplo, se quem mora aqui do lado é um médico ou não. E, de repente, no futuro, com uma tecnologia,
ao invés de eu ligar para um hospital para vir uma ambulância, o cara vai falar, não, o teu vizinho... Eu acho isso fascinante. A tecnologia está nos levando a viver como nas cidades antigamente, nas cidades do interior. Ela está gerando esses grupos de vizinhos. Hoje em dia o WhatsApp, né? Vocês devem ter o grupo de vizinho do WhatsApp, da segurança, e não sei o que. Não. Eu acho que isso é só um início de algo muito maior. Né? Sim. Isso aqui em Juiz de Fora funciona bem em condomínios. Mas assim, mas a vida não está nos condomínios, né? Os condomínios são uma exceção. Começou por eles, né? Por serem pessoas que já estão mais centralizadas em algo, assim. Mas imagine se num bairro, né? Numa quadra, quantos recursos não tem? Uma outra referência nossa é um aplicativo que chama Nextdoor. Funciona muito nos Estados Unidos. Eles tentaram entrar no Brasil em 2017. Foi um fracasso estrondoso, até por causa do nome, né? No Brasil, Nextdoor, quem vai conseguir? Nem eu consigo falar direito isso. E porque até o conceito de subúrbio é bem diferente lá, né? Lá o subúrbio é a classe média alta, aqui o nosso subúrbio é a classe baixa. Mas o Nextdoor, ele é considerado a maior ameaça ao Facebook. Por quê? Porque ele cria redes sociais locais entre vizinhos, a partir das interações entre vizinhos. E daí um vizinho vende doce, salgadinho de festa, o outro empresta furadeira. E é impressionante a riqueza dessa economia local. Nós nem imaginamos como ela é rica em trocas, como ela é rica em produzir interações. E eu acho que nós estamos só no início dessa jornada do que vai vir por aí. Eu estou achando muito bacana a nossa conversa, porque nós estamos falando de um futuro que se apresentou e nós estamos decodificando. Agora, para o nosso espectador aqui, eu queria que a gente fosse um pouquinho mais didático. Na realidade, eu não serei didático, vocês dois aqui vão ser. Eu queria que você primeiro, Crivano, explicasse para nós assim, primeiro, o que é a logística reversa, tá? Porque usa-se essa palavra, mas isso é uma palavra para iniciados, né? Segundo, eu queria, para a gente caminhar para o final do vídeo, eu queria que você, Vanessa, desse uma dica assim, para os nossos assistentes aqui, como que é importante a separação dos lixos. Então, eu sei que existem lugares que nós temos que procurar. Eu aqui no Juiz de Fora não estou achando, mas nós não estamos falando só de Juiz de Fora. Tem cores diferentes, tem valor agregado. Então, eu queria que vocês falassem essas coisas. Ninguém acha, nunca. Ninguém nunca acha. Mas você tem que procurar. Se você procurar e requisitar, se você tiver educação para isso, né? E é o que nós estamos tentando fazer aqui agora. Nós vamos fazer mais um programa, né? Porque ele me apresentou aí uma moça lá de como é que chama? Clésia, né? Maringá. E ela vai trazer a experiência do Crivano em loco, onde eles fizeram as observações, as medições. Ela ajudou a implantar, ela implantou e ele estava junto ali. Então, no nosso próximo programa, nós vamos mostrar a coisa em loco. Hoje nós ainda estamos na fase da descoberta, da educação e do maravilhamento. Mas fala um pouquinho aí da logística reversa. Depois a Vanessa explica ali a questão do lixo, ali para a gente poder caminhar para o final do programa, que nós já estamos quase 1 hora. A Vanessa deve conhecer isso melhor do que eu, mas assim, logística reversa, para mim, hoje é uma expressão de ficção. Ela está na nossa lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela é bem separada da coleta seletiva que as prefeituras fazem. E a logística reversa é o que as empresas privadas devem implantar para recuperar produtos, embalagens, enfim, lixos que elas colocam no mercado. Existe hoje um percentual aí de 20%, 22%, que as empresas devem recuperar, são obrigadas a recuperar daquilo que elas colocaram no mercado de embalagens. Só que não existe uma forma de fazer isso, ninguém sabe como fazer isso. E hoje em dia isso é feito por associações de
associações de desembalagens, associações de fabricantes de lâmpadas, etc. Mas é tudo por campanhas de marketing. E o que a gente sabe é que não funciona. Ponto. Não funciona. É tudo um grande blá, blá, blá. Tá na lei, mas Dinheiro não indo para funciona. lá, dinheiro indo para lá, para cá. E parece que parece um jogo de maluco, porque ninguém entende o outro, a prefeitura finge que não é com ela, a empresa põe lá um site e fala cumprir minha parte, o morador que consome está nem aí para isso, não sabe o que está acontecendo. E uma das coisas que nós tentamos fazer no AMA é criar as condições para que as empresas privadas possam efetivamente, a partir de um sistema rastreável, auditável, né, com dados registráveis, comprovar que por um programa de cashback, ou seja, se você recompensar o morador que entrega o seu lixo já triado, já segregado, elas possam comprovar que elas estão incentivando, estão contribuindo, estão financiando um programa de logística reversa de plásticos, metais, vidros, etc. Isso é um grande desafio. Logística reversa é um nome lindo, né? Todo mundo adora usar logística E se reversa. ele ficar só no nome, né, ele é usado como bandeira e deixa de ser entendido. É logística reversa porque reverte aquele que produz a finalização, não é isso? É o caso, por exemplo, você usou uma opção de vidro de remédio. Será que esse vidro não pode ser reutilizado? Né? Você usou uma opção de plásticos de shampoo. Aquilo pode ser reutilizado in natura mesmo. Né? Não precisa ser cortado. Além disso, será que a empresa que vai financiar essa logística reversa desses vidros de perfume, de shampoos, ela não tem interesse em saber que marca de shampoo, que marca de perfume aquele consumidor está usando? Né? Porque quando no nosso sistema, quando esse vidro, quando essa embalagem vai entrar na logística reversa, ele é registrado por fotografia, ou a gente lê o código de barras da embalagem, enfim, isso gera um banco de dados absurdo. Você sabe, o último dado que uma empresa tem no seu produto é no caixa do mercado. Ele passou o código de barra, dali em diante ele não sabe para onde foi. Com o AMA ele sabe em que quadra da cidade foi consumido. E a gente acha que isso pode levar as empresas a não ver esse dinheiro da logística reversa como uma penalidade, como uma multa. Um investimento. Exato, é informação. Informação. O Google não faz essa informação, sabendo onde é que você está. Você está próximo da loja americana, você está próximo da venda de bolos tal. Ele está ali mapeando, ele está ganhando dinheiro com aquilo. Né? Quer dizer, ele está trazendo uma informação, só que ele está retendo essa informação para ele. Ali você está coletando a informação em outro local, está passando por um conjunto de dados e está fornecendo para a empresa. E a empresa pode até negociar o frasco que ela pegar, por exemplo, que não for dela, ela passa para outra empresa que pode reutilizar, pode fazer um... Ela pode trocar o frasco do concorrente por um dela cheio de desconto. Um desconto. E olha só, menos uso de matéria-prima, né? Menos lixões, porque essas coisas, quando vão para lixões, elas não são absorvidas. Né? Você vê, por exemplo, alguns países do primeiro mundo que falam muito bonito em termos de Amazônia, o verde, mudança climática, alugam desertos na Tanzânia, em vários outros países da África, por valores altos, para poder se livrar dos seus lixos. Os lixos plástico, que não são mais recicláveis, que são tóxicos, que tem chumbo, tem urânio, que tem plutônio, sei lá o que tem no meio lá, cobalto e tal, e está lá entranhando no solo, matando mananciais e, por sua vez, poluindo o ambiente de alguma forma, seja pelo solo, pela água, pelo que for. E coloca lá e paga. Então, o país deles é limpo e lá está sujo. Né? Quer dizer, isso aí é uma lógica, vamos dizer assim, sem ética. Né? Então, e outra coisa, José, nós estamos muito acostumados a pensar nas grandes cidades.
Isso. E o que o AMA nos mostrou é que 90% das cidades brasileiras tem menos de 100 mil habitantes. Tem 50 mil habitantes. E cidades assim com 50, 40 mil habitantes, que são a grande maioria esmagadora, se elas fazem uma licitação para uma empresa de lixo, ninguém vai, porque não vale a pena, é muito pouco. Né? E essas cidades não têm cooperativas, não têm programa de reciclagem. Né? Então, a gente precisa parar de pensar um pouco em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, e olhar para o interior, porque é lá que está o grande consumo. E é lá onde está o problema, é lá onde as pessoas não têm acesso. Você vai ser ministro das cidades. Não, pare com isso. Não, jamais. Eu fujo, vou para o Paraguai. Você sabe, Cátia, que você tem muita informação, né, Vanessa? Ele tem muita informação, né? Você vê. Claro que você. Hein? Isso aí é o resultado de estar no meio, né? Fazer uma coisa que você está vivendo. E que eu gosto, eu adoro. Não sei porque eu adorei ser lixeiro, nunca achei que eu ia gostar. Meu pai ficou triste quando eu fui trabalhar com lixo. Falei, pai, eu vou trabalhar com lixo. Meu pai, nossa, você estudou tanto, foi para o exterior, fala 3 idiomas. Então, você vai trabalhar com lixo. Advogado, é físico, é isso e aquilo. Se duvidar, é médico. Moeda do futuro. Ô Marcelo, você não está mexendo com lixo, você está mexendo com a grande obra da nossa sociedade atual, que chama-se transformação, entendeu? Porque a minha maior preocupação é quando a minha mulher vende perfume, e uma amiga da minha filha também vende. Eu sou um grande consumidor de perfume. Outro dia me falaram assim, quantos frascos de perfume você tem em casa? Eu falei, deve ter uns 8 ou 10. Cheguei aqui e tinha 16. Entendeu? 16. Agora, com a pandemia, eu quase não estou usando, mas eu sempre saía, passava um perfumezinho mais discreto e tal, né? Sabe como é que é? A gente vai ficando mais velho, mais feio, então tem que compensar, né? Tem que compensar. Então, eu sou um grande consumidor, sempre calmo. Então, aí, na hora que eu acabava de usar o vidro, eu falava com a minha mulher, o que eu faço com isso? Ela falava, tá. Aí, uma vez ela esvaziou, fez um vasinho, outra vez ela pintou, fez não sei o quê, fez um tal. Mas aí começou a jogar, não tinha mais nada para fazer com vidro. Eu falei, eu comecei a embalar e procurar lugar de colocar o vidro. Entendeu? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que essa empresa não recolhe isso para ela própria, né? Eu podia ter sido mais inteligente como você e ter proposto isso para ela, né? Não propus, né? Tá. Gente, vamos caminhar. Eu acho que disso tudo aí que vocês estão falando, né? Da questão da logística reversa mesmo, isso é um problema de fonte mesmo, assim, quando a gente se propõe a criar alguma coisa, a gente não pode mais ignorar esse processo que anteriormente, era fora de controle. Hoje não, a gente tem tecnologia para rastrear o que a gente quiser, né? Então, se você cria algum produto, você tem que pensar até aonde que ele vai voltar para você novamente, se é aquilo que você quer de fato, né? Se aqueles componentes vão ser úteis para outras coisas. Então, isso tem que estar no projeto também. Então, quem cria isso tem que ter essa preocupação e tem que, sim, inserir o valor desse processo, que já não está mais no nosso domínio, no produto, porque vai precisar voltar de alguma forma. Senão, não está sendo coerente. Por isso que tem muita gente que fala que produto que tem característica sustentável é mais caro. Mas ele está considerando o valor do retorno também daquilo, né? Do processo que não está no domínio dele, digamos. Mas que aquilo vai ter que voltar. E para isso se desenvolve tecnologias para melhorar a matéria-prima, para melhorar toda a cadeia produtiva daquilo que está sendo feito. E, Vanessa, já as empresas vão perceber que isso não é uma obrigação, isso é uma oportunidade. Oportunidade. E é isso que muda tudo. Isso é o que muda tudo. É isso aí, tem que ver como uma oportunidade. É informação. Porque hoje em dia é muito ingênuo a gente fazer como era antes.
né? Isso mesmo. A gente tem condição de entregar muito melhor do que a gente recebe. Sim, e a esse gente o tem problema. condição de, a partir disso, gerar informações que vão gerar mais negócios. Exato. Isso E aí. que esses negócios sejam ganho para muitos, né? Isso. Não só informações, mas construir novos conhecimentos, né? Isso aí. Que é o Exato. necessário, que é o que você falou aí. Não adianta nada Cidadãos também inteligentes. ter um monte de tecnologia e não ter pessoas pensantes para fazer aquilo se multiplicar em coisas muito boas para o coletivo. Isso aí. Exato. Gente, olha só, Exatamente. nós totalizamos agora quase 1 hora, aliás, 1 hora de programa. Eu vou caminhar para o final e vou agradecer a presença da Vanessa aqui. A Vanessa é uma companheira aí que eu aprendo muito com a Vanessa sobre questões de ambiente. E essa visão que eu adquiri agora de meio ambiente tem muito a ver com a Vanessa. A Vanessa tem sido me auxiliado assim, pessoalmente aí. E ela tem um projeto bacana aqui em Juiz de Fora. A gente está tocando um outro projeto aí que ela não quer falar agora, mas daqui um pouquinho ele vai despontar, né, Vanessa? Vanessa, eu agradeço a sua presença aqui. Eu quis que você estivesse aqui para me coadjuvar, porque eu percebi que o Marcelo Crivano era um cara genial. Mas hoje, entrevistando ele, eu já vi que ele é um millennium assumido, uma pessoa que ainda vai ter muitas ideias boas. Muito obrigado, Marcelo, por você ter vindo aqui conversar com a gente, por você prestar aí essa sua experiência, né? Você é um cara novo aí, com uma experiência grandiosa. E eu costumo dizer que as pessoas mais inteligentes do Brasil estão no Nordeste. Você é uma exceção, você veio do Sul. Eu só copiei as coisas, José. Para. Não, mas a gente sabe quem são as pessoas que pegam e fazem alguma coisa com aquilo e as que copiam e apenas aderem às ideias. Eu acho que você ambientou a ideia que você viu em outros locais, você ambientou a realidade brasileira. Isso é importante. Você fez o papel do gestor público. Você analisou a sociedade, você viu as necessidades da sociedade. Claro que você teve o estímulo do ganho, mas não perdeu a visão social do ganho e a visão educativa, né? A sociedade ela só vai evoluir nas parcerias que possam promover solidariedade. Isso aqui agora que eu estou fazendo é um parecer político. Eu estou sendo político aqui agora. Eu acredito muito nisso. É isso aí. Eu acredito nisso. Eu acredito que assim, toda empresa que for criada, ela tem que pensar assim: eu tenho um departamento de marketing, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter lucro, eu quero ser dono de uma ilha, mas eu quero saber que tipo de serviço que eu estou prestando à sociedade, né? Eu não vou fabricar uma lata de leite que não tenha tudo que está escrito ali e que não faça o bem que eu digo que faz. Eu não vou ter uma lata de leite em que a vaca seja maltratada. Eu acho que precisa ter essa educação, né? Eu não vou vender carne se o abate for de uma maneira sangrenta, que machuca o animal, se o acondicionamento do animal for ruim. Então, eu agora estou fazendo um protesto político. É isso aí. Né, eu acho que a gente precisa de ocupar os espaços com as pessoas que têm consciências e que são solidárias. Cidadãos inteligentes. Cidadãos inteligentes, porque inteligência é não ser egoísta. Isso mesmo, claro. É verdade. Você vê, Aristóteles já falava isso há muito tempo, né? Há muito tempo. Você sabia que existe o gene? Tem o gene egoísta e tem o gene espelho. O gene espelho é aquele que faz com que você aprenda com as minhas ações, né? Então você tem lá os neurônios espelho. Eu falei errado. E o neurônio egoísta é aquele que quer você perto de mim porque sabe que eu necessito de você. Ao fazer isso e ser preservado na espécie, passar para frente o gene do neurônio egoísta, nós criamos uma espécie que precisa uma das outras. Então, a nossa sociedade, até por questões genéticas, elas têm genes egoístas que fazem com que haja altruísmo, ou seja, eu preservo você porque eu e você somos mais do que eu sozinho. Se a sociedade entender isso aí, isso é filosofia, né? Se a sociedade entender isso aí, nós vamos longe. Se não entender, nós vamos acabar extintos, né? Isso aí. Então, foi isso muito aí. bacana. Concordo totalmente. Assino embaixo, é isso mesmo. Assino embaixo. Gente, então, eu vou pedir licença a vocês para terminar o programa, agradecendo a presença dos dois.
Tá? E nós vamos veicular esse programa e eu vou passar o link para você veicula também. Tá bom? Um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau. Obrigada, gente. Estou terminando o programa e o bate-papo aqui foi muito bom. Antes da gente começar a gravar, o bate-papo estava muito bom também. Aprendi demais hoje e espero que vocês venham aprender também. Eu vou me sentir estimulado, vou escrever uma matéria lá no meu blog, lá no vaiali.com, sobre essa conversa nossa aqui, explicando sobre questões de lixo. Aquilo que eu pesquisar, eu vou colocar lá. Muito obrigado. Até o próximo Pontuando com mais um assunto interessante. O próximo programa vai ser da cidade de Maringá, Clésia, que colocou lá o programa do nosso amigo Marcelo Gribano. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchauzinho, muito obrigado.